Boa noite, meninas. Eu postei lá no grupo, fiz uma pergunta, né? A questão da submissão, que é o tema de hoje, e perguntando se vocês achavam que a submissão, se ela liberta ou se ela escraviza. Porque quando a gente fala de submissão, essa palavra hoje em dia é temerosa, né? Muitos têm medo, outros fogem dela, principalmente quando é transmitida para nós mulheres, a gente fica com um pouco de medo, devido ao entendimento que temos hoje dessa palavra, mas trazer um contexto bíblico do que realmente significa submissão e como a gente pode lidar com ela, né? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí, em Marcos, capítulo 8, versículo 34, tá? Quem quiser abrir na sua Bíblia, no seu celular, pode abrir, Marcos 8, 34. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Depois chamou a multidão, aqui é Jesus, falando de Jesus, tá? Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. É um versículo que teoricamente não está falando nada de submissão, mas vocês já vão entender o porquê, né, dessa passagem. Eu gostaria de comentar aqui com vocês, trazer para vocês o significado no dicionário do que realmente significa submissão. Assim, o dicionário traz várias descrições, definições, né? Mas eu trouxe aqui as principais para vocês, duas, né? Então, submissão no dicionário quer dizer o quê? Ação ou efeito de submeter, de acatar ordens, sem se opor nem reclamar. Obediência, subordinação. Tendência para obedecer ou para aceitar uma situação que lhe é imposta. Então, resumidamente, é você obedecer sem reclamar. E isso é um grande desafio nos dias atuais. Então, a questão, falando de submissão, né, nada é mais eficaz hoje em dia em aprisionar uma pessoa que a religião. E nada na religião contribuiu mais para manipular e destruir pessoas que os ensinos equivocados a respeito da submissão. Então, hoje em dia, a gente vê que muitas pessoas se sentem aprisionadas por conta de um ensino equivocado, totalmente equivocado acerca da submissão, né, dessa obediência que foi dito aqui, né, estamos falando de submissão, né, a gente está trazendo um pouco a questão das disciplinas espirituais, e a submissão é uma disciplina espiritual externa, né, que a gente pratica de uma forma externa para com o outro. E o propósito, né, das disciplinas é trazer liberdade, né, trazer essa liberdade e esse entendimento para a nossa vida, né, e nos levar à resposta, e não nos trazer uma resposta, mas nos levar à resposta, é uma ferramenta. As disciplinas, quando a gente encara as disciplinas espirituais, né, como uma regra, ela se torna uma lei e acaba se tornando um peso, mas elas não têm que ser um peso, elas têm que ser um meio de nos levar à resposta que é Cristo, né? Elas nos trazem essa liberdade. Cada disciplina espiritual traz uma liberdade. E qual liberdade que essa disciplina da submissão nos traz? É estranho falar que traz uma liberdade quando nos coloca numa posição de obedecer algo sem, como é que fala? Sem reclamar, né? De uma forma imposta, vamos dizer assim. Mas eu vou até ler aqui para vocês. É a capacidade de tirar das costas o fardo terrível de sempre fazer as coisas do nosso jeito. Por quê? Porque quando a gente se coloca nessa posição de obediência, quem está tomando a decisão é o outro, não é você. Você está apenas obedecendo aquilo que o outro está falando. Então,
teoricamente, se a gente, trazendo para um exemplo, a gente se coloca numa situação de escolher algo, né, de tomar uma decisão importante para algo. Vamos trazer no contexto de pais e filhos. Tem uma decisão importante para tomar. O filho não vai se preocupar com aquela decisão importante que ele tem que tomar, porque quem vai tomar a decisão é o pai, está em si, a responsabilidade está no pai, o filho só tem que obedecer. Então ele fica tranquilo, porque ele não carrega o fardo de ter que fazer aquilo. E aqui a gente traz numa perspectiva de peso, porque até anotei aqui, é uma obsessão. A obsessão de exigir que tudo funcione conforme desejamos é a pior escravidão que existe hoje na sociedade humana, porque muitas pessoas, elas ficam doentes, elas se desesperam, perdem a cabeça quando as coisas fogem do controle, quando as coisas fogem daquilo que elas esperam, daquilo que elas desejam que aconteça. E eu me incluo nisso também, tá, gente? Essa palavra falou muito comigo antes, né? Acho que foi de Deus esse tema de submissão ter sido justo comigo, porque falou muito ao meu coração. Eu espero que falem com vocês também. Então, é uma escravidão, às vezes, a gente querer o controle de tudo o tempo inteiro, tem que sair do nosso jeito, do jeito que a gente quer, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E, e poder descansar nessa situação, nesse contexto de obediência, em que o outro vai tomar uma decisão, é é uma liberdade, né, porque você descansa sua mente. A submissão nos dá a liberdade de discernir assuntos legítimos da nossa própria vontade. Então, quando a gente tem esse princípio de submissão na nossa vida, a gente consegue entender o que é a nossa vontade, nosso ego, nosso orgulho, de assuntos legítimos mesmo, né? Quando a gente entende isso, a gente compreende que às vezes a nossa própria vontade não é nada demais, às vezes a gente é só birra, às vezes é só birra de fazer aquilo do nosso jeito, é só orgulho, é só o nosso ego querendo falar mais alto, é o nosso egoísmo, né, nós nos colocando numa posição de olhar para o nosso próprio umbigo, e isso é algo que nos traz um fardo pesado. A submissão é olhar para o outro, é você se colocar nessa posição de baixar a guarda, né, de que as coisas não vão ser do seu jeito sempre, e tá tudo bem, não tem problema. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Pedro fala assim, vocês, escravos, submetam-se a seu Senhor com todo o respeito, façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Então, é você se colocar nessa posição, né, nesse respeito, em que você não tem que obedecer só se a pessoa for boa, só se a pessoa for crente, só se a pessoa obedece a palavra de Deus, mas se a pessoa for ruim também. E isso é um pouco, né, é forte para quem não está preparado para ouvir uma palavra dessa. É uma subordinação mútua, né, quando a gente se coloca numa posição de nos colocar até abaixo, de submeter mesmo a isso. Não tem nem outra palavra para usar, se submeter mesmo. A gente pode obedecer uma pessoa sem viver em espírito de submissão, pois podemos fazer o que a pessoa nos pede, mas internamente está em rebelião contra ela. Então, muitas vezes a gente pode estar, sim, em obediência a uma pessoa, a situação que você esteja, pais, filhos, marido, esposa, autoridades, etc., mas no coração está em espírito de rebelião, tipo, vou fazer só porque estão mandando, mas eu não concordo com isso. Quem nunca disse essa frase? Eu vou fazer só porque estão mandando, mas eu não concordo. Isso não é um espírito de submissão. Um espírito de submissão é você colocar o seu coração nessa posição de se submeter em obediência a essa pessoa.
aquilo que foi lhe pedido, aquilo que foi lhe solicitado. É no seu coração ter esse espírito de submissão, né? Não está em rebelião. Na submissão, a gente fica livre para valorizar o próximo, valorizar os sonhos, os planos, e aquilo que o outro almeja passa a ser importante para nós. Então, a gente se coloca nessa posição de humildade, né? Onde o outro é mais importante. E a palavra de Deus vai falar sobre isso várias vezes, em suportar o outro, em se submeter ao outro, em colocar o outro como superior a nós mesmos, e eu vou trazer um exemplo mais para frente de uma pessoa que realmente viveu isso e nos ensinou isso, esse servir, né, de todo o coração. A gente desfruta da liberdade de abrir mão dos nossos próprios direitos pelo bem alheio. Isso é uma liberdade, é desfrutar mesmo, de abrir mão do nosso próprio querer, que muitas vezes não, na maioria das vezes o nosso coração é enganoso, nosso coração é orgulhoso, nosso coração é arrogante, nosso coração é, é altivo. Então, quando a gente se coloca nessa posição em colocar o outro, né, o sonho do outro, do próximo, a gente desfruta dessa liberdade, a gente se coloca nessa posição de liberdade. E é bem melhor servir do que ser servido. Quando a gente serve, quando a gente se coloca nessa posição de submissão, a gente se livra da raiva, da amargura de viver frustrado quando alguma coisa não sai do nosso jeito, né? Em Mateus 5:44 diz assim: Eu, porém, lhes digo, Jesus falando, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. É isso, é você se colocar à disposição do próximo, viver livre da frustração de que nem tudo vai ser do seu jeito. Bom, e aí, trazendo para o contexto, né, de que Jesus nos chamou para negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguir Ele, é isso, é você negar as suas vontades, os desejos da sua carne em favor do próximo, porque tudo que Jesus viveu foi em favor do próximo, tudo que Jesus viveu foi em serviço do próximo. E aí, se vocês forem observar, a gente está falando todo esse contexto de submissão, e a gente ainda não entrou na questão de submissão, marido e esposa, que é o que pega para todo mundo, que é o que as pessoas ficam revoltadas. Não, não é isso, submissão não é só isso, submissão é você colocar o outro próximo, seja quem for, acima, os interesses do outro acima dos seus. Isso é estar submisso, isso é viver em serviço ao próximo. E isso é muito poderoso, porque quando a gente entende isso, a gente entendeu o evangelho, entendeu a mensagem da cruz, entendeu para que Cristo vem, né? A gente não, e a gente entende que não precisa trilhar no nosso próprio caminho. Quando a gente coloca em submissão também, a gente não se coloca numa posição de autopiedade. E o que significa isso? A gente pode ser submisso, mas com espírito de martírio, de coitado. Ai, olha, eu estou fazendo isso, coitada de mim, eu estou obedecendo uma vontade que eu não queria. Ai, pobre coitado de mim. Não é isso, não é autopiedade, é autonegação. É negar os prazeres da carne, a nossa vontade, levantar de madrugada, negar o nosso sono para ir orar por aquele que está precisando, sair do conforto da nossa casa para ir visitar alguém que está passando por um momento difícil, abrir mão do nosso conforto, às vezes para ir ajudar na nossa comunidade, na igreja que está precisando, ou o que quer que seja, é sair da nossa zona de conforto e abrir mão daquilo que para nós é bom pelo próximo. Jesus era servo de todos. E aqui entramos no ponto-chave. Jesus, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ele se humilhou, ele foi submisso até a morte de cruz. E não só a morte, mas numa vida de cruz. É isso que significa negar a si mesmo, tomar a cruz dele e seguir, tomar esse exemplo que ele deixou, essa vida de cruz, essa vida de submissão, essa vida de serviço ao próximo, independente de quem seja. Jesus valorizava as mulheres e as crianças. Ele trouxe essa liberdade para mulheres e crianças. Ele lavou os pés dos discípulos. Que grande exemplo maior de serviço que foi lavar os pés dos discípulos. Um tempo atrás,
um dos presbíteros da nossa igreja, ministrou sobre essa passagem sobre lavar os pés dos discípulos. E aí ele explicou que Jesus, ele despiu da capa dele, da roupa que ele estava, que representava a autoridade, das formalidades dele para lavar os pés do discípulo. Ele vestiu uma roupa de servo e lavou os pés. Naquela época, quem fazia isso era considerado o servo de todos, o pior. E Jesus fez isso para que nós seguisse, para que nós pudéssemos seguir esse exemplo de submissão, de serviço ao próximo, né? E esse chamado de negar a si mesmo e tomar a nossa cruz e seguir a Jesus é um chamado para uma vida de cruz. É uma vida onde cada um vai carregar a sua cruz. E não é uma cruz pesada. Servir ao próximo não é pesado, porque quando a gente coloca o próximo acima daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer, daquilo dos nossos desejos, a gente está obedecendo à vontade de Cristo, né? Em João 13:15, Jesus fala: eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. É muito claro, não precisa nem de explicação. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, se você é feliz, uma pessoa que teme a Cristo, que é seguidora de Cristo, que quer fazer a vontade de Deus, Senhor, como que eu faço a sua vontade? Senhor, como que eu obedeço o seu chamado? Senhor, como eu vivo o seu propósito? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Jesus fala: eu lhes dei o exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Façam como o que Jesus fez. Faça. Exatamente o que ele fez, faça. Não é difícil. Se ele fez, ele venceu, ele conseguiu, para nós também conseguimos. A submissão é para todos, pois Cristo viveu uma vida de submissão. Então, não é difícil ser submisso, gente. Não é o bicho de sete cabeças, não é para determinada ocasião, é para todas as ocasiões. A submissão é para todos. E aí, trazendo, né, para o contexto em que todo mundo levanta objeções contra a submissão, lá na época de Paulo, sobre as escolhas de Paulo. Quando eu aprendi isso aqui, gente, a minha cabeça fez assim, ó. Porque, assim, a gente, por conta do que eu falei no início, de todos os ensinamentos equivocados acerca da submissão, e às vezes nem ensinamentos, às vezes até a interpretação nossa. Às vezes a gente interpreta de uma forma e acha que aquilo é a verdade absoluta, mas a gente tem que colocar o nosso entendimento, a nossa interpretação à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, à luz daquilo que o Senhor nos ensina. E aqui, Paulo, ele deu uma escolha, né, para as pessoas em questão aqui, que são a chave, né, o ponto, né, que são as mulheres, as esposas submetam aos seus maridos, tal, os filhos e os servos. Ele deu uma escolha para essas pessoas. Concedeu a responsabilidade moral e pessoal aos que não tinham nenhum status na época. Naquela época, essas pessoas não tinham voz, não tinham status jurídico, não tinha voz para nada. E aí, a partir desse momento, eles tinham a ideia de liberdade, quando eles tiveram um entendimento acerca da liberdade de Cristo, aí eles achavam que não teriam que mais que obedecer. E aí que Paulo entra, com a escolha voluntária de obediência. A partir desse momento em que eles entendem que eles são livres em Cristo, eles podem escolher se submeter aos seus esposos, aos seus pais e aos seus senhores. Já não é essa submissão que Paulo coloca na Bíblia não é obrigatória, mas é voluntária do seu próprio coração, em obediência ao evangelho de Cristo, ao exemplo que Cristo deixou. Então, não é aquela doutrina pesada que é pregada por aí, que todo mundo fala. E para você ver como é libertador isso, porque para essas pessoas, para as esposas, os filhos e servos, eles não precisavam mudar, entre aspas, nada na vida deles, no comportamento deles de obediência, porque eles já tinham esse comportamento de obediência, eles não tinham a voz, eles eram obrigados a obedecer. Mas para os outros, era necessário mudar o comportamento, que era o mais difícil, ou seja, para os maridos, para os pais e para os senhores, se colocar nessa posição de submissão, onde os maridos agora têm que se submeter às suas esposas, em amor a Cristo, onde os pais agora
precisam se submeter aos filhos, mas em amor a Cristo, em respeito aos filhos, não pais, não irritem os vossos filhos. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Senhores, amem os seus servos, coloquem, ele tem a passagem lá que ele fala sobre os senhores em relação aos servos. Então, agora, são esses que precisavam agora mudar o comportamento. Então, vocês entendem o peso que é, como é mais difícil para eles mudarem o comportamento e se colocarem nessa posição de submissão, de servidão ao próximo, porque aqui Paulo está falando Paulo e Jesus está ensinando uma submissão, um serviço igual para todos, é para todos, não é só para uns, é para todos. Só que alguns já sabiam o que era ser submissos, outros precisavam aprender o que é ser submissos. E ainda mais difícil para eles, porque eles precisavam colocar as necessidades do outro acima das suas. Aí tem um exemplo, né, da carta de Filemon, está na Bíblia, aquela que só tem um capítulo, não sei se vocês já chegaram a ler, em que Paulo está escrevendo a Filemon para receber Onésimo, como irmão em Cristo. Só que Filemon era senhor de Onésimo. Onésimo era um servo. E ele foi liberto, ele volta para se submeter a Filemon. Onésimo volta para se submeter a Filemon, e Filemon tem que se submeter a Onésimo, porque um se submete ao outro em Cristo. Vocês entendem o quanto isso é poderoso? O quanto a ideia de submissão, de serviço, foi distorcida até os dias de hoje. Quando a gente entende isso, a gente vê o quão poderoso é o Evangelho, onde todos podem ser amados, onde todos podem ser servidos, onde todos podem viver uma vida livre dos fardos do próprio egoísmo, do próprio orgulho, do próprio ego. Isso é muito poderoso. É claro que sim, existe a submissão que pode se tornar destrutiva. Lá em Atos 5:29, Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Então, é fácil de definir quais são os limites da submissão. Quando você vê que algo está fugindo daquilo que Deus quer, que é aquilo que vai desobedecer à vontade de Deus. Então, se alguém está mandando, um pai está mandando um filho mentir, é claro que esse filho não vai obedecer ao pai e desobedecer a Deus, ele tem que obedecer a Deus. A obediência maior, a obediência maior é a Deus e sua palavra. Quando a gente foge daquilo que é obedecer a palavra de Deus, aí sim. Mas fora isso, temos que seguir aquilo que Paulo nos ensina. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Esses são os limites. E além disso, a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda a discernir os limites. O Espírito Santo é colocar nessa situação de depender do Espírito Santo, a ponto dele falar assim, ó, e essa pessoa ela está sendo imitadora de Cristo, então você pode se submissa a ela. É aquela coisa da esposa que está sofrendo com o marido que machuca ela, que abusa ela. Claro que ela está livre dessa submissão, porque ele não está sendo obediente a Cristo, mas aquela esposa que vê no marido um servo de Cristo, que obedece a sua palavra, que em amor a Cristo se submete a ela também, aí sim a gente enxerga o verdadeiro serviço de Cristo, o amor de Cristo, a submissão de Cristo na vida dessa pessoa. E aqui eu trouxe alguns atos de submissão, né, que a gente pode adotar para a nossa vida. O primeiro é o de submissão a Deus, onde a gente, ao amanhecer, entrega a nossa vida a Deus e se submete à vontade dele, ao anoitecer, entrega a nossa vida e se submete a ele. Todo o tempo da nossa vida a gente está submissa à vontade de Deus e à sua palavra. E o segundo ato de submissão é as escrituras, né, ser obediente à palavra, nos expor a ela, aprender mais sobre ela, para conhecer verdadeiramente qual é a vontade de Deus, o que eu estou fazendo que está em obediência a Deus e o que eu não estou fazendo que está em desobediência. É entender realmente qual é a vontade de Deus para que a gente possa andar em realmente obediência à vontade do Senhor e não mais em ignorância.
E submissão à família. Então, ter o cuidado de colocar a nossa família e se submeter, ver, andar em serviço à nossa família, ver o que eles precisam, quais são os interesses, se estão bem, se não estão, esse cuidado. Submissão ao próximo, a Adri colocou submissão ao esposo, que é o servo de Deus, que é o sacerdote do lar. A Bíblia traz isso também. Submissão ao próximo, né, ver o que ele está precisando, se colocar nessa posição de servo, mandar uma mensagem para um amigo, para uma pessoa que está passando por um momento difícil, até que não está, fazer uma visita, isso são atos de submissão, né, são os atos de serviço mesmo para com o próximo. Outro ato de submissão é a comunidade cristã, o corpo de Cristo, a igreja, ver o que a sua igreja está precisando, no que você pode ajudar, né, se colocar em submissão e serviço à sua igreja, à sua comunidade cristã. Outro ponto aqui também são as viúvas e os órfãos, que na verdade são os desamparados, os desprotegidos, são as pessoas que estão em vulnerabilidade, que também precisam do nosso olhar de servidão, de amor e de serviço mesmo, né? Servir a elas da forma melhor que a gente pode oferecer a elas. E aqui, no estudo sobre as disciplinas, ele fala também até do mundo físico, né, que é o mundo em que nós vivemos, que é ao ambiente, a responsabilidade ambiental, cuidar do planeta que a gente vive, se colocar nessa posição de serviço. Então, gente, quando a gente entende essa questão da submissão, do exemplo que Cristo foi de submissão ao Senhor, a palavra, a vontade de Deus, ele foi submisso à vida e à morte de cruz. Então, isso. Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome minha cruz, tome sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é isso, é você se colocar em amor ao próximo, colocar o próximo acima dos seus interesses, porque como eu falei para vocês, deixa eu até ver aqui a palavra que eu usei, é uma submissão mútua, subordinação mútua, onde você é submisso ao seu próximo em amor e o seu próximo é submisso a você em amor. E assim, ambos vão seguindo a jornada rumo ao alvo que é Cristo, rumo ao conhecimento do alto, rumo à Nova Jerusalém, mandei aqui um negócio sem querer, rumo à divina revelação da verdade de Cristo. E é isso, meninas, essa palavra que Deus colocou no meu coração, assim como falou comigo, espero que tenha falado no coração de vocês. Se vocês quiserem compartilhar algo, alguma experiência, algo que Deus falou ao coração de vocês, algum entendimento, né, que vocês tinham acerca da submissão e que agora mudou, podem falar, podem abrir o microfone, mandar no chat, fiquem à vontade. Amém. Glória a Deus, Gabi, por essa palavra. Falou muito ao meu coração, né? E como é importante a gente se submeter mesmo, né? Ter esse espírito de querer servir o próximo, de falar assim, eu não estou fazendo isso com a má vontade, mas estou fazendo isso para agradar, para estar ali, né? Para ser submissa àquela situação, àquela pessoa. E lógico, né? Pedindo sempre sabedoria para o Senhor, como você mesma falou, né? Que o Espírito Santo que vai ensinar os limites, mas é importante, né, a gente ser submissa a quem está do nosso lado. E até algo que você falou também que eu achei muito interessante, que servir o próximo não é pesado. Então é algo leve, né? Então a gente está aqui para servir, estamos aqui. E Jesus servia, né? Ele era insultado, ele era julgado, mas ele estava ali servindo. Glória a Deus por essa palavra. Foi bênção. E o legal é que, se vocês forem parar para perceber, o ser humano ele se sente muito mais realizado quando ele serve do que quando ele é servido. Vocês já pararam para
reparar que às vezes a gente se sente muito mais feliz em dar um presente do que receber um presente. Quando a gente recebe um presente, a gente fica um pouco sem graça. Ai, meu Deus, obrigada. Mas quando a gente dá um presente, a gente fica muito feliz de ver que aquela pessoa ficou feliz com o presente que a gente deu, porque está intrínseco, está dentro, na nossa natureza de servir mesmo, né? A gente se sente muito mais realizada quando a gente faz algo pelo próximo, quando a gente encontra o nosso propósito, e o nosso propósito está relacionado a alguma coisa na nossa vida que vai servir o próximo. Então, faz parte da nossa natureza, o Senhor nos criou para isso.